Glória a Deus. Graça e paz, amados. Nós estamos com a responsabilidade hoje de encerrar o nosso mês de novembro rosa. Aí fora é o azul, mas como nós somos diferentes, então o nosso foi o mês de novembro. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulos 21, de 1 a 10. A Gija colocou aí. Quem quiser pode ler na sua Bíblia, mas quem quiser também pode ler aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o dia da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Amém. Glória a Deus. Eu sei que mães, temos muitas mães aqui, e a gente lê essa história, amados, é uma história muito triste, não é? Você imaginar ter os teus filhos sendo levados por causa de algo que os seus pais cometeram. Nós vemos que Davi, ele tinha um juramento com Saul, que era cuidar dos seus filhos. E Davi cumpriu esse juramento. Então, por isso, foi Mefibosete, o outro filho de Merabe, de Rispa, e o Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele era coxo dos 2 pés. Então, ele ficou no palácio com Davi.
mas Rispa tinha Armoni e Mefibosete e os 5 filhos de Merabe, que não são mencionados os nomes deles. Esses 7 homens, eles foram enforcados ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que naquela época, a fome já havia 3 anos consecutivos, ou seja, não tinha chuva naquela época, e aquela época era justamente a colheita da cevada. Eram aqueles dias. Então, desde o início da colheita da cevada, que estava a seca, que não havia água, eles não podiam colher nada, a fome era imensa na cidade, e Davi achou que aquilo tinha alguma coisa muito errada, que estava estranho. Então Davi resolveu consultar o Senhor. E o Senhor disse: é por causa da casa de Saul, sanguinária, que matou os gibeonitas. Gi, coloca para mim a referência de Josué, por favor. Vamos entender melhor o que foi esse tratado deles. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e que viviam perto deles. Os gibeonitas, eles eram um povo que estavam na terra que Deus deu para o povo de Israel conquistar. Todo aquele povo que estava naquela terra deveria ser morto. Os gibeonitas ouviram falar daquilo que o exército de Israel estava fazendo. Todo o povo daquela terra estava sendo morto. Então eles usaram de uma estratégia e foram procurar Josué com roupas gastas. Suas sandálias estavam todas gastas, eles estavam com aspecto de roupa muito envelhecida, o pão que eles estavam levando estava bolorento por tanto tempo, e segundo eles passaram viajando para chegar até ali. Eles eram um povo distante, eles falaram para Josué. E Josué não consultou ao Senhor concernente a fazer uma aliança com aqueles homens. E ouvindo a história deles, viu as aparências, olhou para a aparência daqueles homens e fez uma aliança. E ali, tanto Josué como aqueles líderes que estavam com ele, fizeram juramento diante do Senhor de não matá-los, que eles não morreriam, eles seriam cuidados pelo povo de Israel. E ali foi feita uma aliança e foi selada diante de Deus. E quando os gibeonitas saíram da presença do povo de Israel, 3 dias depois, eles descobriram que eles eram seus vizinhos. E eles tinham usado de astúcia, eles tinham mentido, mas a questão é que Josué, por não consultar ao Senhor sobre aquela aliança que ia ser feita diante do Senhor, foi feita, sofreu a pena, porque ele viu que tinha feito uma coisa errada. Mas, amados, uma aliança diante de Deus, e quando é feito o juramento diante do Senhor, palavra dada, aliança feita, tem que ser cumprida, independente do dano que venha acontecer depois. Josué teve que cumprir essa aliança e disse: nós não mataremos vocês. E visitaram o povo lá, os gibeonitas, conversaram com eles, e eles se tornaram escravos do povo de Israel, carregadores de água, de lenha, ficaram servindo o povo de Israel. Mas aí vem o primeiro rei de Israel, que é Saul. E Saul soube, e no seu zelo por saber que eles eram um povo que estavam na lista dos povos daquela terra para serem mortos,
Samuel perseguiu os gibeonitas para exterminá-los e matou muitos gibeonitas. E isso ficou registrado diante do Senhor. E agora, Davi é o rei, Saul já é morto. E está acontecendo essa grande fome. E Davi procura o Senhor. E Saul revela o que está acontecendo. E agora é Davi que é obrigado a resolver essa questão. E nas histórias, nos comentários, Saul, ele não teve muitos filhos. A sua filha Merabe, que era para ter sido filha de Davi, porque quando Davi enfrentou o gigante Golias, havia uma promessa por parte do rei de que aquele que vencesse Golias casaria com a sua filha Merabe. Só que Saul não cumpriu essa promessa para Davi. E ele deu Merabe para Adriel, que também era um guerreiro do exército de Saul. Então Merabe casou com Adriel e agora Merabe tinha 5 filhos. Rispa, ela não era uma mulher israelita, ela era estrangeira, mas por acordos que haviam entre estados, entre reis, Rispa veio a casar com Saul. E ela era sua concubina, e ela teve 2 filhos. E quando os gibeonitas falaram para Davi que eles não queriam matar ninguém de Israel, não queriam ouro nem prata, ele queria 7 descendentes de Saul, para que pagasse aquilo que tinha acontecido, o quase extermínio deles. E a Bíblia diz que quando eles foram mortos, todos ao mesmo tempo, em cima daquela penha, no morro, a Bíblia diz que Rispa saiu da sua casa, pegou um pano de saco, e ela subiu e ela colocou em cima de uma pedra. E os homens estavam lá enforcados. E Rispa começou a cuidar daqueles cadáveres. Rispa não saía de lá em horário nenhum. Ela espantava os pássaros durante o dia e os animais silvestres que vinham durante a noite para tentar morder, comer aqueles corpos que estavam ali. Isso deu-se início no início da colheita da cevada. Como eles estavam plantando e não havia chuva naquela época, eles não conseguiam colher nada, e por isso a fome era grande. E olhando nos comentários, a gente vê que Rispa, ela ficou em torno, uns dizem que é 4, 5 meses, outros 4 até 6 meses, a época em que não choveu, não se pôde colher nada. Então foi a época que Rispa ficou em cima daquela pedra, vigiando seus filhos. Rispa tinha 2, Merabe tinha 5 filhos, mas a Bíblia não fala que Merabe ficou vigiando para que os animais, para que os pássaros não comessem os seus filhos. A Bíblia diz que Rispa cuidou deles, não permitindo que animal nenhum se aproximasse. Ela os guardou ali. E se a gente imaginar, amados, 4, 5, 6 meses, os corpos entraram em decomposição. Mas aquela mãe não saiu de lá. E aí a gente fica pensando que uma situação dessa acontecesse, digamos, numa época como agora. Imagina o tamanho do desespero que se acometeria sobre essa mãe. Mas a Bíblia não fala nada disso. Simplesmente era como se Rispa ouviu o decreto terrível sobre a sua casa, mas ela simplesmente pegou um pano de saco, acompanhou, subiu e ficou guardando eles ali. Por causa do pecado do pai
e do avô. Porque os 5 netos de Saul foram mortos, os filhos da sua filha. E os 2 filhos dele também. A gente fica imaginando que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós colhemos, que nós semeamos, nós colhemos. Não é? Não importa a época, não importa o tempo, não importa qual é a semeadura que você está colhendo, mas uma coisa é certa. Esse episódio, ele chama responsabilidade para nós que somos pais. Para você que é mãe, para você que é pai, chama a nossa atenção. Aqui foi uma tragédia que aconteceu, mas essa mulher, ela se tornou incansável. Ela não se conformou de ver que os seus filhos poderiam ser comidos pelas aves, pelos animais, e ela não permitiu isso. Ela ficou guardando eles ali. Imagina o trabalho, imagina o cansaço. A Bíblia não diz se alguém ia lá ter com rispa, se alguém levava comida, se alguém levava água para ela, se alguém levava alguma coisa. Não há menção sobre isso. A única mensagem é que ela não saiu de lá. E aí a gente fica observando, eu fiquei pensando, como é difícil a arte de pai e mãe. Muitas vezes nós não temos noção do que é isso, do que é essa responsabilidade. Sermos pais e sermos mães. Porque muitas vezes, queridos, nós temos filhos, temos marido, mas muitas vezes nós não pensamos no tamanho da responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Eles são nossos filhos, mas foi o Senhor que nos deu. O Senhor nos deu para que a gente cuide. Os filhos dessas mulheres, foi o Senhor que deu, para que elas cuidassem deles. E a gente vê que uma aliança quebrada, um voto feito, pode destruir uma família, ou mais de uma família. Quando muitas vezes nós falamos e não sabemos o que estamos falando. Muitas vezes nós votamos e não cumprimos os nossos votos. Da mesma forma, muitas vezes nós falamos coisas que não entendemos. Mas nós somos responsáveis. Os gibeonitas, a forma de vingança deles foi matar os filhos e o neto daquele homem que tinha tentado acabar com a sua raça. E eles se terrivelmente com a morte desses homens, que a Bíblia não diz se eles tinham filhos, se eles tinham família, mas a Bíblia só diz que eram 5 da filha e 2 da concubina. Não sabemos o ponto até onde foi o dano causado, se foi só nessas mães, porque Saul já era morto, Rispa não tinha marido, Merabe não se fala se Adriel ainda era vivo, mas Rispa, a Bíblia só menciona os seus 2 filhos, era tudo que ela tinha. Eram 2 filhos. E ela viu esses 2 filhos pendurados, enforcados, para pagar uma dívida do seu pai. Hoje, nós não temos mais, graças a Deus, né, esse tipo de aliança. Mas, queridos, pai e mãe, eu e você, nós temos responsabilidades com os nossos pais. Se nós olharmos hoje para o mundo, quantos filhos estão morrendo pela culpa de seus pais? Isso acontece hoje. Filhos são condenados à morte, porque o pai está devendo, ou a mãe está devendo.
os filhos são condenados. Mais ainda, tudo que nós fazemos, tudo que é responsabilidade nossa de fazermos, nós seremos cobrados pelo Senhor. Como nós estamos cuidando dos nossos filhos? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, que nós precisamos olhar, precisamos estar atentos, não podemos ficar alienados, amados, achando que nada está acontecendo e que nada vai acontecer conosco. A violência aí fora está se aproximando, ela está pertinho da gente. O que nós temos feito pela nossa família? O que você tem feito pela sua família? Muitas crianças aqui da igreja, elas estão aqui, mas os seus pais não estão. Mas são eles que são os responsáveis de trazer essas crianças para cá. Eu admiro muito essa história de Rispa, porque, com certeza, essa mulher era uma mãe exemplar. Ela foi com os seus filhos até o final, um final terrível, mas ela não abriu mão, ela não se acovardou, ela não desistiu, ela não podia fazer nada, porque ela sabia que era legal perante a lei. Os seus filhos estavam verdadeiramente condenados. Mas Rispa foi até o final pelos seus filhos. Uma mãe que não desistiu. Uma mãe que não se contentou de ficar em casa e saber, agora não tem mais o que fazer, eles já vão ser mortos mesmo, o que eu posso fazer por eles? Não posso fazer mais nada. Mas não foi esse o pensamento de Rispa. Rispa sabia que ela não podia cancelar aquela condenação sobre a sua casa, sobre os seus filhos, mas ela podia sim cuidar deles até o final, até o último momento, e isso ninguém a impediu de fazer, e ninguém diz que tinha mais alguém lá com ela. Pelo que a Bíblia fala, pelo relato, Rispa estava sozinha cuidando daqueles 7 mortos. Era como se fossem todos os seus filhos. Ela cuidou, ela vigiou, ela ficou ali, os corpos foram apodrecendo, foram se decompondo, mas Rispa não arredou o pé de lá. Ela esteve, a Bíblia diz que Rispa, ela esteve ali até quando caiu a chuva. Já era só os ossos, amados, que estavam, com certeza, erguidos ali. A carne já tinha se decomposto. Então, quando a chuva caiu sobre os corpos, ela permaneceu lá. E alguém informou a Davi o que Rispa tinha feito. E foi então que Davi se lembrou dos 7 mortos que tinham sido enforcados. E Davi mandou que fossem ali, e ao mesmo tempo, os corpos, os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que tinham sido mortos pelo povo de Gibeá, eles foram recolhidos, foram trazidos, juntamente com os ossos dos 7 corpos, e foi-lhes dado um enterro decente. Era o que Rispa queria, que os seus filhos fossem sepultados dignamente. E Davi fez isso. Davi mandou que fosse feito o enterro, tanto de Saul como de Jonatas, assim como os enforcados. Esses eventos, eles se deram no tempo da lei. O nosso Deus, ele é o mesmo hoje. Amém? Ele não muda e não sofre variação. Que nós possamos estar atentos aos valores que
que nós temos dado a nossa vida com Deus. Esse voto dos gibeonitas nos traz a lembrança de que muitas vezes, muita gente, muitas pessoas têm o costume de fazerem propósitos, fazerem votos, mas a Bíblia diz: se você vai fazer um voto e não consegue ou não vai cumpri-lo, não vote. É um voto de tolo. O nosso Deus é um Deus sério. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Mas quando deliberadamente nós nos rebelamos contra a vontade do Senhor, nós sofremos as consequências disso. Aqui foram os filhos. Quantos filhos aqui talvez não tenham sofrido, não como esses rapazes, não como essas famílias, mas os nossos filhos, eles podem sofrer pela nossa irresponsabilidade, eles podem sofrer pela nossa omissão, eles podem sofrer porque nós não fazemos o que devíamos fazer. E lá Pedro, ele diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. As nossas crianças, elas estão crescendo. Aqui na igreja tem um grupo grande de criança. Hoje, a gente observa as nossas crianças, eles estão crescendo. Mas nós não sabemos o que eles serão, como serão, quando forem jovens e adultos. O que nós estamos fazendo? Qual é a base que nós estamos dando para os nossos filhos? Nós somos os responsáveis de construir o teto pelo qual os nossos filhos vão caminhar embaixo. Você, pai, você, mãe, é responsável por aquilo que o teu filho vier a ser. Sabe por quê? Porque em Josué mesmo o Senhor fala que nós devemos ensinar os nossos filhos. Nós devemos ensiná-lo quando nós estamos andando com ele, quando nós estamos em casa, sentados, antes de dormir, ao levantar, em todo o tempo. Nós temos a obrigação de sentar. Não é só dizer, filho, você precisa fazer isso, filho, você tem que fazer assim. Não, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos sentar com eles e ensinar como fazer. Muitas vezes a gente quer que a criança leia a Bíblia, mas a gente não quer sentar com ela e ler com ela, e explicar aquilo que ela não entende. É nossa obrigação, para que a gente não venha chorar, porque muitas vezes os nossos filhos, e muitos filhos, estão morrendo, não fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, não querem saber de Deus, e a família sofre. Mas e se voltar lá para o início, de quando ele era criança, o que foi feito com ele e por ele? O que foi que você, mãe e pai, fez? O que nós fizemos pelos nossos filhos quando eles eram pequenos? Muitas vezes, a gente quer que os nossos filhos fiquem entretidos para que a gente tenha um descanso. Ou que eles durmam para que a gente possa descansar um pouco. Não há tempo para descansar mais hoje, queridos. Hoje nós precisamos usar todo o tempo que nós temos, investindo nos nossos filhos, investindo no caráter deles, investindo no aprendizado deles, investindo em ensinar sobre Deus. Os nossos filhos não vão aprender sobre Deus na escola. Muito pelo contrário, hoje eles vão aprender o contrário sobre Deus. O que vai ser ensinado para os nossos filhos nas escolas hoje é que Deus não existe, é que Deus não é isso que os crentes falam. Eles vão ensinar exatamente o contrário. A cartilha hoje não é mais o ABC, é uma cartilha que foi produzida no inferno, mas que vai ser trazida para as nossas crianças. Para eles resistirem ao mal que está hoje dentro das escolas, no meio dos amigos, para eles resistirem, eles precisam ter uma base muito firme no Senhor.
Eles precisam conhecer quem é Deus. A gente não viu Rispa chorando, mas nós vemos muitas mães chorando hoje porque estão perdendo os seus filhos. Perdendo os seus filhos para as drogas, perdendo os seus filhos para tantas coisas horríveis. Umas nem podemos falar aqui, mas está cheio aí fora. Crianças de 5, 6 anos que estão se identificando e dizendo, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tudo aquilo que ela nem conhecia e nem tinha ouvido falar antes. Mas que está se tornando comum, porque é o que o mundo está pregando. A cartilha do mundo hoje é essa, desvirtuar, tirar Deus do coração, da mente, das nossas crianças. Você tem ensinado os seus filhos, tem tirado tempo, amados? Quando eu digo tirar tempo, é sentar. Você chega, você vai sentar com o seu filho lá, senta na altura dele, e você vai sentar, vamos conversar, vamos aprender quem é o Senhor que nós servimos, quem é Ele. Não é só dizer assim, você precisa conhecer a Deus. Não, você tem que explicar quem é Deus, por que eu preciso conhecer Deus. Conte toda a história, fale para ele, sente com ele, tenha paciência para ensinar. Amados, tem muitos pais que as crianças, os filhos, nem conseguem falar com eles, porque eles estão tão apressados, correndo de trabalho para trabalho, entra dentro de casa, sai correndo, e a criança pergunta alguma coisa, e ele, não, minha filha, depois a sua mãe lhe fala. Não é assim. Tire tempo, pai, sente com o seu filho. O pai é o sacerdote da casa, é você que vai incutir na cabeça do teu filho aquilo que Deus disse que era para nós fazermos. O filho, ele aprende de ouvir e do exemplo que nós damos. Qual o exemplo que nós estamos dando para nossas crianças? Amados, essa futura geração, o que a gente ouve na internet é que ela está condenada. Nós não podemos aceitar esse veredito sobre a geração das nossas crianças. Não podemos aceitar isso. O nosso Deus é um Deus que muda todas as coisas. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele traz à existência aquilo que não existe. Nós precisamos confiar, precisamos crer no nosso Deus e ter certeza de que aquilo que nós estamos fazendo hoje, na vida dos nossos filhos, vai levá-los para a vida toda, e eles vão ser referencial, eles vão ser vasos, eles vão ser luz, eles vão ser pessoas que vão fazer a diferença na sua geração. É isso que precisa. Os nossos filhos não é para ser igual a todo mundo. Os nossos filhos é para serem diferentes. Porque eles têm um Deus que é todo poderoso e que está dentro da nossa casa. Eles não têm visto, é porque nós não temos vivido esse Deus, nós não temos falado desse Deus, não temos nos comportado como a Bíblia diz que devemos nos comportar. Eu tenho certeza que se nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance para nós fazermos, Deus vai se comprometer e vai guardar todos os nossos filhos. E o diabo não tem vez, ele já é um perdedor. Naqueles que ele tem ganho, é porque tem sido deixado de lado. Não se acha importante. Amados, muitas vezes a gente achar que vem para a igreja, eu disse que eu não ia dar sermão assim, né? Mas eu chorei quando eu li a história de Rispa. Ela não podia fazer nada pelos filhos dela. Eles já estavam mortos. Mas os nossos filhos estão vivos. Glória a Deus por isso. Então, faça. Não somente ouça aqui na igreja, coloque em prática na sua casa. Seja um pai que quando você fala que é assim mesmo, não é mentira, é verdade. Tenha uma só palavra, tenha comportamento, tenha atitude, não se omita.
Muitos pais se omitem de ter a responsabilidade, acham que a responsabilidade de ensinar é da mãe. Não é, meu querido? Você é o sacerdote da casa, a mãe cuida e ensina, mas quando o pai chega, o filho sempre quer conversar com o pai. Eu não conheço uma criança que quando o pai chega, ela não corre para cima dele. O papel do pai não é bajular a criança e nem defender ele da mãe, não. O papel do pai é consolidar aquilo que a mãe ensinou. Você vai enfatizar e você vai orar na cabeça dele e vai dizer: meu filho, você é um homem de Deus. É isso que Deus tem para você. Você é um homem de Deus. Não aceitem aquilo que a gente está vendo aí fora, amados. As crianças aí de fora, elas estão sendo desconstruídas. E está sendo construído monstros no lugar. Mas com os nossos filhos, não. Nós não podemos aceitar. Não importa qual a escola que o teu filho vai. Se ele tiver a base da palavra de Deus no seu coração, incutido, de que ele é filho de Deus, um Deus que é todo poderoso, o Deus que o nome dele é Senhor dos Exércitos, ele é o Deus da guerra, ele nunca perdeu uma batalha. Se você incutir isso na cabeça do teu filho, jamais ele vai aceitar outra palavra contrária. Não vai. Ele vai chegar em casa questionando, porque falaram assim, assim, mas o meu pai disse que é assim. Por quê? Porque vai estar aqui gravado, grave na mente. Quando eles estiverem dormindo, vá lá no ouvido, profetize, ore, abençoe. Nós temos a obrigação de abençoar os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos amaldiçoando com palavras. Eu não aceito ouvir pai ou mãe falando palavras que não sejam bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Palavras são sementes, querido. Se a gente insistir em semear a boa semente, ela vai brotar. E ela brotando, não tem para ninguém. Vai ser um missionário, vai ser um homem de Deus. Ele vai ser sal, ele vai ser luz, não importa aonde ele vá. Mas ele vai ser um homem comprometido com os céus. E é tudo que nós precisamos. Que os nossos filhos não sejam enganados pelos filhos das trevas aí fora. Eles precisam influenciar e não ser influenciados. Essa mulher, essa mãe, ela foi uma mãe incansável. Incansável foi Rispa. Ela não se cansou. Eu não consigo imaginar 5, 4, 6 meses ali naquele lugar sozinha. Mas ela tinha um propósito de guardar os corpos dos seus filhos e lhes dar um enterro digno. E com certeza, Rispa deve ter chorado muito. Eu imagino, não tem como não ser. E nós, amados, não venhamos a chorar pelos nossos filhos. Porque muitas vezes, muitos pais estão chorando hoje. E com certeza, amados, o choro não é só porque o filho morreu, mas talvez porque não fez aquilo que deveria ter feito. O choro da culpa, o choro do amor póstumo, depois que morre, depois que vai, você está perdendo tempo se for chorar. Chore diante da presença do Senhor, fazendo aquilo que você deve fazer. Se comprometa com Deus a partir de hoje. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, amados. Não vai melhorar, não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. Porque a tendência é de ficar muito ruim. E nós temos muitas crianças crescendo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos capacite
Que o Senhor encha os nossos corações de amor, de zelo, de cuidado pelas nossas crianças. Uma coisa que eu fico triste aqui na igreja é quando eu vejo crianças sentadas no banco, assistindo desenho ou alguma coisa no celular. E o culto está rolando. Mas aí, para que a criança fique quietinha, preciso dar o celular para ela. Ela não vai conhecer o Senhor. Ela não vai ter o temor do Senhor de saber que esse lugar aqui não é para isso. Lá na minha casa ainda pode ser, mas na casa do Senhor não pode. Crianças que lá em cima ficam chateadas quando é tomado o celular deles, porque eles querem ficar num grupinho conversando e jogando no celular. Na oração, se entra os pais e vem criança, as crianças ficam correndo, brincando. Elas não sabem o que é momento de oração na igreja. De quem é essa culpa? É nossa. E permitimos. Nós estamos nos omitindo e estamos pecando diante do Senhor. A obrigação é sua, é minha, de fazer a coisa certa. Como é que as crianças vêm para a igreja e vão saber que aqui é sério, que aqui é a palavra de Deus? Para começar, amados, quando a gente vai começar o culto, eu acho que eu sou muito enjoada, né? Eu acho que eu sou chata, porque essas coisas me perturbam. Vai começar o culto e a igreja parece uma feira. Mas sabe assim, uma feira, aquela assim, do barulho, é aqui. É uma feira terrível. Todo mundo conversando, fala e falando, aí aqui na frente, graça e paz, irmãos, apaga a luz, e bebê, ali atrás. Amados, isso é falta de reverência nossa, dos adultos. Como que nós podemos dar exemplo se nós fazemos a mesma coisa? Antes de terminar o culto, já tem um monte de gente ali, naquele espaço lá, conversando, o culto está rolando aqui na frente. Mas tem um grande grupo que já está só esperando, não disse nem amém ainda, ele já está com a mão na porta lá para abrir e sair. Amados, eu acho que isso não era uma coisa para a gente ter que falar aqui. Sair do nosso assunto e falar aqui. Mas é porque eu fico pensando que quando nós estamos aqui, a gente fala que veio para adorar a Deus. Eu não estou falando que a gente não pode conversar quando entra, mas que pelo menos 5 minutos antes de começar o culto aqui, vamos nos sentar, acalmar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos ao Senhor, pedir que o Espírito Santo venha nos revestir, que Ele venha encher a nossa mente com óleo novo, para que a gente possa adorar verdadeiramente ao Senhor. Porque eu fico pensando, sinceramente, isso passa na minha mente, que Deus não recebe o nosso culto. Porque cada um está com a mente cheia de tanta coisa, canta, mas depois o comportamento, a demonstração não é a mesma coisa. A gente fica parecendo os fariseus, e não dar a menor importância. Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus vem para cá para receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Então eu creio que quando nós estamos aqui, o Senhor também está. E que culto você e eu estamos prestando para Ele? Qual é o nível de reverência que nós temos? Muitos levantam para ir ao banheiro, levantam para ir tomar água, levantam para ir conversar. Eu duvido que se tivesse uma autoridade aqui na frente, eu duvido que alguém ia querer se levantar. Por quê? Porque é visível.
Mas como não vemos Deus, então não tem problema. Eu posso me levantar a hora que eu quiser, sentar, eu posso sair, beber água, voltar, conversar. Eu sei que isso é uma coisa chata de se falar, mas infelizmente, amados, isso é verdade. E isso me incomoda há muito tempo. Eu gosto de conversar quando eu chego. Eu converso, mas depois eu saio, venho e sento na minha cadeira aqui até a hora do culto começar. Porque, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus grande, majestoso, cheio de glórias. Ele não precisa de louvores de meros mortais como a gente. Ele tem anjos que cantam maravilhosamente bem, perfeitamente para Ele. Mas o Senhor tem prazer de vir aqui para receber a adoração dos seus filhos. Então vamos fazer com ordem e decência. Vamos honrar o nome do Deus que nós dizemos que servimos, porque eu creio que se nós não fazemos aquilo que é para nós fazermos, como que nós vamos ensinar os nossos filhos, como que eles vão ser, como que eles vão ter reverência na casa do Senhor, se eles olham para os adultos e não há reverência? Eles vão crescer e muitas vezes talvez a gente vá chorar pelo comportamento deles, e a culpa é sua e é minha. A culpa é nossa, não podemos jogar a culpa em Deus não, queridos. Deus cumpre a parte dele. Nós é que não fazemos a nossa. Vamos ser uma mãe mais zelosa, uma mãe vigilante, uma mãe guerreira, uma mãe que não se conforma com aquilo que está vendo, mas que crê no invisível e crê no Deus que muda as situações. Se a situação não está boa hoje, vá para os pés do Senhor. Ele pode mudar a situação, Ele pode mudar a nossa sorte. Não importa o que está acontecendo lá fora, mas precisamos saber quem somos nós diante do nosso Deus. Precisamos ter certeza de que Ele está nos ouvindo e que vai nos responder. E ter certeza de que Ele é por nós e está conosco. Precisamos saber disso, precisamos ter essa certeza, queridos. Que o Senhor nos ajude. Saí muito do meu assunto, me perdoem. Mas esse exemplo de Rispa, que o que ela pôde fazer foi o final, as últimas coisas. Mas ela não se conformou em deixar que seus filhos ficassem ali sozinhos, à mercê dos animais e dos pássaros. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela não poderia mudar o decreto, ela não poderia mudar a sorte dos seus filhos, mas o que ela pôde fazer, ela fez. E fez muito bem. E a chuva veio e a terra foi abençoada novamente. Que o Senhor nos ajude e que a partir de hoje nós possamos ter a nossa terra neste lugar abençoada. Porque cada um de nós vai lembrar e vai fazer aquilo que cabe a cada um. Aquilo que cabe a você fazer e aquilo que cabe a mim fazer. Amém? Que o nosso Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os pés. Feche seus olhos, amados. Nosso Pai Celestial, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Somos muito agradecidos pela sua graça, pela sua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas a tua graça é sobremodo maravilhosa. As tuas misericórdias têm se renovado cada manhã sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Muito obrigada, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajude a sermos mães e pais zelosos, prudentes, vigilantes,
Nos ajuda, nos ensina, Senhor, porque eu creio ainda é tempo de aprendermos, de buscarmos a presença do Senhor, para que o Senhor vá à nossa frente, que possamos consultar ao Senhor, aprender que o Senhor sempre tem uma resposta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe sermos mães conformadas, não nos deixe ser mães omissas, não nos deixe ser mães desleixadas, Senhor, mas que possamos ser mães remissas e pais prudentes, responsáveis, generosos, amorosos, pais que conhecem o Senhor, mas que acima de tudo quer reproduzir isso nos seus filhos. Que possamos ter o cuidado devido. Nos ajuda, Senhor, a mudar a sorte da geração dos nossos filhos. Essa geração que está se levantando, ó Deus, nós a entregamos nas tuas mãos e pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre eles, guardando, dando sabedoria para cada um de nós, para que possamos abençoá-los, para que eles possam ser uma terra fértil, Senhor, que possamos semear e que possamos ver brotar, ó Deus, o amor de Deus sobre a vida deles, que possamos ver brotando um comportamento de um homem e de uma mulher de Deus, crianças que conhecem o Senhor e que são conhecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, seja com a Comeve, Senhor, seja com o nosso povo. Venha sobre nós nessa noite, Espírito Santo, perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe porque sabemos o que devemos fazer e muitas vezes não estamos fazendo. Pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus e nos capacite a ser líderes melhores, pais melhores, mães melhores, para que possamos ser a melhor igreja que podemos ser para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, não nos conformamos com o que temos até aqui. Nós queremos mais, Senhor, queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Espírito Santo, queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos mais da Tua direção, queremos fazer o melhor, queremos alcançar aquilo que está no coração do Senhor, porque sabemos que se Te buscarmos, ó Deus, o Senhor se revelará a cada um de nós. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos nessa noite. E desde já nós agradecemos. Amém e amém.